Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Ricardo, estou aqui gravando mais um vídeo para o canal A Restauração de Yeshua. Meus irmãos, e esse vídeo de hoje, como sempre, é para esclarecer dúvidas. Estou aqui com a palavra de Deus na mão. Que pessoas, tem algumas pessoas que ficam pregando por aí algumas coisas que você fala: meu Deus do céu, da onde esse camarada está tirando esse tipo de entendimento dele aí, né? E uma dúvida que as pessoas têm, eu falo para as pessoas: você é inscrito aqui no canal? Se você é inscrito aqui no canal, você não é um abestalhado. Mas se você não é um inscrito, você vai continuar sendo um abestalhado bíblico, né? Tem muitos abestalhados bíblicos por aí e muitos seguidores desses abestalhados. Por isso que continuam sendo abestalhados. Se você quer deixar de ser um abestalhado bíblico, se inscreva aqui no canal, que nós passamos a palavra de Deus de uma maneira simples, para que você possa entender. Simples, sem frescura. Agora tem uns camaradas por aí que ficam, eu não sei de onde que eles tiram, acho que é de mitologias, ou não entende a Bíblia dentro do seu contexto. E a dúvida de hoje, meus irmãos, que nós vamos tirar é sobre a palavra de 1 Coríntios capítulo 6, onde Paulo fala, que nós iremos julgar os anjos. Aí os camaradas por aí, meus irmãos, entendem que é os anjos mesmo que estão no céu ou no inferno, não sei onde que eles pensam que os anjos estão, que eles vão julgar esses anjos. E não é bem por aí, O contexto bíblico mostra outra coisa para nós, Nós vamos passar aqui. Então vamos aqui primeiro, meus irmãos, para 1 Coríntios capítulo 6, e para resumir, eu vou ler só os versículos em questão que eles usam muito por aí. 1 Coríntios 6, no verso 3. 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, diz assim: não sabeis que julgaremos os anjos? Paulo perguntando. Quanto mais então as coisas da vida cotidiana. Então Paulo está falando assim: vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Quanto mais as coisas cotidianas, da vida normal, que tem por aí. Pessoas que não estão, obedecendo a estrutura, a palavra de Deus, Como diz o ditado popular, para ficar bem fácil de entender, as pessoas do mundo, da vida cotidiana, aquelas que não estão nem aí para Deus, também serão julgados. Mas agora nós vamos lá, meus irmãos, para a carta de Judas. Vamos lá para a carta de Judas. As pessoas dizem que julgam os anjos, nós vamos julgar os anjos, que não sei o que. Mas olha só aqui. Estava tendo, o corpo de Moisés estava sendo disputado ali por Miguel, e pelo inimigo, Aí olha só. Vou ler aqui a partir do verso 8, a epístola de Judas, tá? Verso 8. Ora, estes agem do mesmo modo, na sua alucinação, conspurcam a carne, desprezam a autoridade, injuriam as glórias. E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, Miguel, mesmo, um dos principais príncipes, Miguel, eu não estou falando de qualquer anjinho não, Miguel, tá? Quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Então o próprio Miguel não ousou a repreender, a julgar a Satanás ali, ao adversário, o próprio Miguel. Aí os camaradas interpretam que eles vão julgar os anjos, Mas vamos ver aqui a epístola de Judas, meus irmãos, de uma maneira dentro do contexto. Vamos ver o que está falando aqui mesmo. Vou só achar aqui de novo um minutinho. Vamos lá. Olha só. Eu vou ler aqui a partir do verso 2, tá? Epístola de Judas, verso 2. Amados, estava todo empenhado
em escrever-vos a respeito da vossa salvação. Comum, tive de fazê-lo por uma razão especial, para exortar-vos a combaterdes pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. De fato, infiltraram-se entre vós alguns homens que já há muito, marcados para esta sentença, uns ímpios, que convertem a graça do nosso Deus num pretexto para licenciosidade ou libertinagem, dependendo da sua tradução, e negam a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Mestre. Negar aqui a Cristo, meus irmãos, não é chegar e falar, eu nego a Cristo. É você ter práticas que não estão de acordo com o que Cristo falou dentro da sua palavra, e os apóstolos e os profetas. Se a palavra fala uma coisa e você faz outra, se Cristo fala que não aboliu a lei e você fala que aboliu, então você já está negando a Cristo, você é um anticristo. Tá? Que isso fique bem claro. Bom, mas vamos continuar. Quero trazer-vos à memória, em vós já sabeis de tudo uma vez por todas, que o Senhor, depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram a sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sobre as trevas, sob o julgamento do grande dia. Tem outras passagens que dizem assim, que os anjos que não guardaram seu principado, né? Aí aqui embaixo aqui, deixa eu só achar aqui, tá aqui. Epístola de Judas, verso 11 agora. Ai daqueles, porque trilham o caminho de Caim, seduzidos por um salário, entrega os seus desvarios de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Meus irmãos, na saída do Egito, Coré e alguns homens lá, que eram príncipes, se rebelaram contra quem? Contra Moisés. E no caso ali, você não está se rebelando contra Moisés diretamente, mas contra Deus, que usou Moisés para libertar o povo. E o que Deus fez? Destruiu eles, a terra engoliu eles, e eles estão presos aonde? Em trevas. Meus irmãos, ali os anjos ali são pessoas, são as lideranças que deixaram seus principados, no caso Coré e aqueles que foram junto a eles nessa rebelião contra Moisés. Então não são anjinhos não, de asinha, que Deus vai falar, julguem agora. Então ali está falando de pessoas. E olha a nota de rodapé aqui, que eu achei interessante, quando eu li essa nota de rodapé, eu já conectei logo a Gênesis, a passagem ali de José. Olha só. Aos que foram chamar... tá aqui, estava lendo errado. Nome. Muito frequente, aquele que é assim chamado... Não, opa, peraí, eu estava lendo no local errado. Nota de rodapé errada. Agora achei aqui, meus irmãos. Nos apócrifos judaicos, os anjos são frequentemente simbolizados por estrelas. Então você vê que os anjos são frequentemente simbolizados por estrelas. Agora eu vou te dar dois exemplos bíblicos para você pensar. Que quando está falando que vai julgar os anjos, não está falando de seres celestiais que estão no céu, ou não sei onde você pensa que eles estão. Está falando de pessoas. Você vê que quando Deus tira Abraão do Egito, lá de Ur dos Caldeus, e leva ele, chega um momento Deus fala com ele: Abraão, olha para o céu aí. Aí Abraão vai lá, sai da tenda, olha para o céu. Ah, Senhor, você consegue contar as estrelas do céu aí? Não. Então a sua descendência serão como as estrelas do céu, muito numerosas. Então você está vendo que está comparando pessoas com estrelas, né? Você está vendo que pessoas como estrelas, e aqui está dizendo que os anjos são comparados com estrelas. Agora outra passagem que essa é bem mais conhecida ainda. José tem um sonho, aí José chega para os seus pais, né, para Jacó, e fala: olha, eu tive um sonho. Eu vi o sol, a lua e as estrelas se curvando perante mim. Quem são as estrelas ali que
que José está falando, meus irmãos? Não são os irmãos deles, que são os príncipes de Israel, das 12 tribos? Então, quando está falando de anjos ali, de anjos, meu irmão, diz estrelas, está falando de anjos, de pessoas. E para fechar o vídeo, a palavra anjo, meus irmãos, é a palavra malar, mensageiro. Traduzindo, se fosse traduzir ao pé da letra, na sua Bíblia não estaria escrito lá anjo, estaria mensageiro. Então, quem são esses anjos que vão ser julgados? São os mensageiros da palavra de Deus, que pervertem a palavra de Deus. Tanto é, vou te dar outro exemplo, na igreja onde você congrega mesmo. Quantas vezes você já não ouviu falar, o pastor é o anjo da igreja? Esses anjos que vão ser julgados. São as lideranças espirituais que vão ser julgadas. Não é anjo alado não, meus irmãos. Anjo que está no céu, o anjo da visão de Ezequiel, né? De Isaías. Não, são pessoas. Essas pessoas são chamadas de anjos, de mensageiros. Então esses mensageiros, esses anjos que pervertem a palavra de Deus, esses serão julgados. Para quê? Para a destruição. Então é isso, meus irmãos. É uma coisa muito simples. Espero que tenha ficado simples de você entender aqui o que realmente Paulo está falando ali. Quando nós julgaremos os anjos, não vai descer os anjos ou Satanás ou os anjos dele, porque o Satanás tem anjos, né? Que Apocalipse fala, Satanás e seus anjos. Não é esses que você vai julgar, tá? Mas sim, você vai estar junto do julgamento com Cristo. E Cristo vai julgar os anjos, as pessoas, né, que são comparadas às estrelas, que estão por aí, as lideranças espirituais, que não estão agindo de acordo com a palavra de Deus, mas mentem, né? Então, como diz a gente acabou de ler, né? Estão pervertendo ao povo a negar a Yeshua, a negar a Deus. E negar a Deus não é apenas você chegar lá e falar, eu nego a Deus, não aceito Deus, não quero Deus. Não. Quando você faz aquilo que é contrário à palavra de Deus, você já está negando a Deus. Por isso que tem uma passagem que diz assim, e existe muitos anticristos no meio de nós. Então, espero que tenha ficado claro. Você vai julgar, sim, as pessoas, os anjos, os mensageiros da palavra de Deus. Tá? Pessoas, seres humanos. Então, espero que tenha ficado claro o vídeo e que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. E outra coisa, se inscreva no canal para você parar de ser um abestalhado bíblico. Tá bom? Se inscreva no canal, não se esqueça. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Em nome de Yeshua. Amém e amém.